Tradutor, Otaquinho Souta foi para o quarto que Elis providenciou para ele. Ele fechou a porta e montou um campo e sentou-se de pernas cruzadas no centro da sala. Ele respirou fundo e fechou os olhos. A interface do sistema brilhou diante dele. S, de habilidade, 44. S, de atributos livre, 91. Ele ganhou 10 pontos de habilidade ao completar a missão de Remina. Então, ele ganhou 20 pontos de habilidade ao aprender a habilidade arquétipo. O resto foi adicionado por causa das missões concluídas pelos membros de sua legião em Imperium. É bom que seu ID de aventureiro ainda não tenha expirado. Ele ainda poderia ganhar pontos de habilidade de seus subordinados em Imperium. Habilidades e habilidades seladas: Olhos Galácticos e Coração Nebuloso, Veias Estelares, Arquétipo, Formação Estelar Eterna, Autoridade Cósmica, Serpentário. Ele olhou para o legado que foi selado pelo sistema. Isso foi totalmente diferente do legado normal que ele tem no jogo. Quando ele recebeu o legado no jogo, todas as habilidades e habilidades serão adicionadas à sua árvore de habilidades. Mas este foi selado, então ele teve que abrir usando pontos. Então, ele apareceria em sua árvore de habilidade. Se ele quisesse aprender, então teria que usar pontos de habilidade como se estivesse na sua árvore de habilidades. Afinal, esse legado desapareceria se o sistema não o selasse. Ele não podia culpar o sistema por isso. Ele só podia culpar a si mesmo porque seu corpo não era forte o suficiente naquele momento. Ele teria morrido se não fosse pelo sistema. Agora, ele adivinhou que sua força era o suficiente para lidar com uma das habilidades do legado e ele tinha pontos de habilidade suficientes para abrir e aprender uma delas. Ele só poderia desbloquear a autoridade cósmica se estivesse no nível 80. Então, sobre o arquétipo. Ele só poderia usá-lo depois de aprender as outras 3 habilidades. Souta refletiu sobre o que deveria abrir com sua quantidade atual de pontos. Ele poderia ficar umas das incomuns 2 habilidades, mas ele ficaria sem pontos de habilidade e pontos de atributos livre para aprendê-la. Coração Nebuloso, custo, 20 pontos de habilidade e 40 pontos de atributos livre. Jin. Liberando o Coração Nebuloso, 1%. 16%. 43%. 57%. 74%. 95%. 99%. Jin. Liberação completa. Você pode ver o Coração Nebuloso em sua árvore de habilidades. Souta rapidamente abriu sua árvore de habilidades e checou o Coração Nebuloso. Ele usou a mesma quantidade de pontos ao retirá-lo para aprender essa habilidade. Jin. Aviso. Se prepare. Antes que ele pudesse reagir, Souta arregalou os olhos quando uma dor extrema atingiu seu corpo. Seus músculos se contraíram e o suor se formou ao redor de seu corpo. Parece que ele acabou de sair da banheira com o corpo encharcado de suor. Argue! Souta rugiu de dor, mas nada escapou do quarto por causa do campo que ele montou. A dor era maior do que qualquer coisa que ele havia experimentado até agora. Era insuportável. Com o tempo até o desejo de querer morrer e acabar com essa dor apareceu. Foda-se! Droga! Ele cerrou os dentes e sentiu que seu orbe de monstro estava sendo esmagado por uma força desconhecida. Foi doloroso, pois esta era uma das partes mais importantes para monstros de terceira evolução e acima. Logo, o sangue saiu de seus 7 orifícios. A temperatura de seu corpo mudava a cada segundo. Ele ficava frio e, no momento seguinte, ficava quente. Cada fibra de seu corpo estava sentindo uma dor excruciante e isso foi transmitido para seu cérebro ao mesmo tempo. Mesmo sua energia sentida foi agredida pela dor, deixando-o sem nada. Argyll. Saya continuou chamando seu nome, mas ele não conseguia ouvi-la com sua condição atual. Jin. Você ganhou o Coração Nebuloso. A dor no corpo de Souta desapareceu instantaneamente. Uff! Sua respiração estava pesada e seu corpo estava encharcado de suor. Ele não podia acreditar na dor que sentiu agora. Foi horrível e ele não queria experimentar de novo. Ele quase perdeu a vontade de viver.
Solta, o que aconteceu com você? Saya perguntou a ele com um tom preocupado em sua voz. O legado, que obtive no submundo Aiden, eu não esperava que uma única habilidade no legado pudesse trazer tanta dor, Solta disse enquanto ofegava. Ele ergueu a mão e enxugou o suor do rosto. Então, ele percebeu as mudanças em seu corpo. Ele ficou surpreso quando sentiu um novo órgão cheio de energia ao lado de seu orbe de monstro. O novo órgão estava situado no lado direito de seu peito, próximo ao orbe do monstro que estava no centro de seu peito. O novo órgão tinha o mesmo tamanho e aparência de seu coração. A única diferença era que este novo órgão estava cheio de energia como um orbe do monstro. Ele rapidamente abriu a interface e viu um monte de notificações. Sua recuperação de energia aumentou em 200 pontos. Sua recuperação de vigor aumentou em 20 pontos. Sua força, agilidade, destreza, inteligência e vitalidade aumentaram em 200 pontos. Sua energia aumentou em 500 pontos. Ele tinha um total de 2.500 de energia, Feron, no momento. Isso significa que mesmo que ele tenha drenado sua energia na batalha, ele só precisa simplesmente descansar por 5 horas. Se ele dormir, sua recuperação aumentará 5 vezes, então ele só precisava de um pouco mais de 5 horas para recuperar sua energia ao máximo. Ele poderia durar muito em sua forma de liberação, mas havia um problema. Seu vigor era muito baixo em comparação com seu HP e energia. Ele precisava encontrar uma maneira de aumentar seu vigor e regeneração de vigor. Além disso, havia mais uma coisa. O coração nebuloso tinha uma capacidade de energia de 1.000 pontos de energia. Isso era como uma reserva de mana de humanos e demis ou orbe de monstro dos monstros. Isso significa que mesmo se ele drenar os 2.500 pontos de Feron em seu orbe de monstro, ele ainda tinha 1.000 pontos de Feron em seu coração nebuloso que estava situado ao lado de seu orbe de monstro. Que troca boa! Seus pontos de habilidade e pontos de atributos livre não foram desperdiçados com algo assim. Energia, 2.900, Feron, coração nebuloso, 1.000, Feron, rainha parasita, 100, mana, das 3 barras de energia, a rainha parasita foi a única que não tinha recuperação de energia. Os dois acima podiam se recuperar sozinhos, mas a rainha parasita era diferente. Ele tinha que enchê-la manualmente como uma garrafa de água. Sua energia era de 2.900 pontos e o motivo era que sua inteligência havia aumentado em 200 pontos. A proporção antes era de 1 hora e 1, mas depois de atingir 2.000 pontos, a proporção tornou-se 1 hora e 2. Se atingir 3.000 pontos, ele adivinhou que a proporção aumentaria para 1 hora e 3. Comparado com a época em que ele havia acabado de evoluir, a quantidade de energia que ele tinha agora era simplesmente incrível. Quando ele entrou no terceiro estágio da evolução, ele tinha apenas 700 pontos de energia. Isso não era nada, e cada vez que ele subia de nível, sua energia aumentava 20 pontos. Ele estava no nível 51 agora, então a energia adicionada foi de 220 pontos. Bem, havia várias maneiras de aumentar sua energia agora. Ele ainda tinha um monte de orbes de monstro na Fortaleza Guardiã. Ele não podia deixar de olhar para seu futuro promissor. Ainda havia olhos galácticos e veias estelares. Ele tinha certeza de que esses dois não o desapontariam. Coração nebuloso foi ótimo, então esses dois deveriam ser iguais. Depois de abrir o lacre e aprender os outros dois, ele abrirá a habilidade arquétipo. Será ótimo já que arquétipo foi categorizado como habilidade suprema. Solta conversou um pouco com Saya antes de chamar Amanda e Yansha. Ele decidiu usar o tempo para praticar até de manhã, antes de partirem. No dia seguinte, o grupo terminou a preparação. Esse garoto, Louise, vai levá-lo para fora da cidade, disse Elisa ao apresentar ao grupo um homem de 20 e poucos anos com nível de poder de rank B, estou sob seus cuidados. O homem disse e ele se curvou levemente para o grupo. Solta assentiu e perguntou a Elise, você tem certeza de que este caminho é seguro? Sim, tenho usado isso para importar ilegalmente algumas das mercadorias para dentro da cidade, então não há problemas. Elise sorriu. Bom. Então, nós vamos agora. Solta disse enquanto se virava.
E Encho seguiu enquanto Amanda se curvava para Elise antes de seguir solta. TSK, não sei o que você está planejando para nos ajudar, mas acho que você não conseguiria o que queria, disse Gragas antes de seguir solta. O guia curvou-se respeitosamente para Elise antes de seguir o grupo. Sua tarefa era apenas guiar solta e os demais para que ele não falhasse. Elise olhou para as costas deles até que desapareceram. Estou ansioso por suas conquistas. Acho que é hora de alguém desafiar a autoridade da União da Paz. Nada aconteceu nas últimas décadas e esse é o momento certo. Ela estreitou os olhos quando sua aura ficou fria. Eu vou me libertar deste mundo. Meu alvo é Imperium, o mundo dos deuses. E eu alcançarei a divindade, não importa o que aconteça.